Então vamos começar agora com o nosso próximo exemplo. A nossa função é a módulo de x sobre x e eu quero saber o que acontece com ela à medida que meu x se aproxima de zero. Bom, como é que a gente pode ver? Exatamente em zero, ela não está definida. Por quê? Olha só, em f de zero eu vou obter zero sobre zero. E quanto é que é zero sobre zero? Isso é que a gente chama de indeterminação. Isso significa que o nosso zero, ele não faz parte do domínio da nossa f. Se ele não pertence ao domínio da nossa f, o que a gente faz? Bom, a gente viu no exemplo anterior que quando fosse um polinômio, a gente poderia reescrever ele com os seus fatores, com suas raízes, e assim talvez tentar sanar esse problema. Bom, mas nesse caso aqui a gente não tem um polinômio, o que a gente faz? A gente vai precisar de um novo teorema que nos diga o que fazer. Esse teorema, então, são para limites que a gente chama de bilaterais. O que ele diz? Que o limite bilateral de uma função existe em x igual a se e somente se existirem os limites laterais naquele ponto e forem, principalmente, pessoal, iguais. Eles têm que ser iguais. Bom, mas o que são os limites laterais? O que é um limite bilateral? Bilateral nos remete a uma ideia de estar para os dois lados. Bilateral é exatamente isso, era olhar para os dois lados do número. Bom, e o que vão ser esses limites laterais, então? É quando eu olho pela esquerda do meu A e calculo o limite, e quando eu olho para a minha direita de A. E o que está dizendo ali? Que eles têm que ser iguais, ou seja, eu vou calcular esses limites e eles têm que ser um mesmo valor L para L pertencente aos reais. Bom, notem que a gente aqui incluiu algumas nomenclaturas, por exemplo, olha esse menos aqui. Esse menos não significa que eu estou pegando os números negativos. Esse mais não significa que eu estou pegando os números positivos. O menos significa que eu estou olhando à esquerda do número e o mais significa que eu estou olhando à direita desse mesmo número. Então, por exemplo, do zero, se eu olhar o zero à esquerda, eu estou olhando, por exemplo, o menos 0,5, menos 0,1. E assim eu vou me aproximando. Se eu estiver olhando à direita, eu vou estar olhando, por exemplo, o 0,1, 0,5. Quanto mais próximo de zero, melhor. Certo? Então é esse teorema que a gente vai usar. Como? Construindo uma tabelinha. Então eu peguei alguns números, por exemplo, x igual a menos 2, menos 1, menos 0,5, menos 0,1. E depois do 0, 0,1, 0,5 e 1, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Em 0, a gente já viu que a função não existe, certo? Então, já vamos responder. Não existe. Bom, o que acontece com a minha f se eu boto menos 2? Eu vou ter menos 2 dividido por menos 2. Isso aqui vai dar 2 sobre menos 2, porque o módulo torna um número positivo. Isso aqui vai ser menos 1. O que acontece se eu boto menos 1? Eu vou ter menos 1 dentro do módulo, menos 1 aqui embaixo, isso aqui fica 1 sobre menos 1. O que está acontecendo? Olha só, todo número negativo que eu colocar vai ter um módulo positivo, e aí com o seu denominador sendo negativo, o número vai se tornar negativo. Como em questão numérica eles são o mesmo número, eu vou ter sempre 1, só que se ele for negativo com o sinal negativo. Agora, se for positivo, eu vou ter o mesmo número em cima, o mesmo número embaixo. Olha só. Então, eu vou ter 1. 0,5 a mesma coisa. Módulo de 0,5 é 0,5.
dividido por 0,5, 1, e aqui 1 também. O que a gente pode perceber? O que está acontecendo à esquerda do nosso zero? Ele está se aproximando de menos 1. Está se aproximando não, ele é menos 1. Olha só. Então, o limite, quando x se aproxima de zero pela esquerda, boto o sinal de menos lá em cima, da minha f de x, é menos 1. E o limite de x se aproximando à direita do zero, da minha função, é 1. Satisfiz o meu teorema? Não. Por quê? Porque os limites unilaterais, os limites laterais nesse ponto, eles são diferentes. Um é menos 1 e o outro é 1. Se eles são diferentes, não vai existir limite bilateral. O que a gente obteve? Que limite, quando x tende a zero pela esquerda da minha função, é menos 1, que é diferente do limite quando x tende a zero pela direita, que é 1. Então, tendo que essas duas coisas são diferentes, eu tenho que não existe limite bilateral. Em outras palavras, a gente pode dizer que o limite de x tendendo a zero da f de x não existe. Todas essas coisas é a mesma linguagem de diferentes maneiras de se escrever. Então, eu peguei o programa GeoGebra para fazer a função. Então, olha só como é que é o gráfico dela. Ela é módulo de x sobre x, pelo que a gente pode ver ali. Por que aqui é sempre um positivo, né? Porque todos os números positivos sobre eles mesmos vai dar 1, então fica uma reta constante aqui. E a mesma coisa no menos 1. Se eu pego um negativo e divido por ele mesmo, eu vou ter menos 1. Bom, o que acontece em menos 1 e 1? A gente viu que x igual a zero, ele não existe, certo? Então, se ele não existe, era para ter um buraco ali exatamente em x igual a zero. Tá, e por que será que no programa não está aparecendo esse buraco? Vamos descobrir. Olha só. Vejam que se eu tentar botar um ponto ali, olha o que ele acontece. Aparece ali que o ponto A é indefinido, porque ele não existe naquela reta. E se eu tentar colocar aqui em cima do eixo, ó, mesma coisa, ponto indefinido. E se a gente tentar aproximar, também não vai conseguir. Por quê? Não vamos conseguir encontrar o que está acontecendo, porque existem infinitos pontos ao redor do x igual a zero. Então, a gente nunca vai conseguir encontrar esse buraco assim no programa, a não ser que quando a gente desenhe, isso aconteça. Olha só. Como a gente pode ver, então, aqui no desenho, ó, ela vai ser constante em 1 e constante em menos 1. Só que o que acontece exatamente em 0? Em 0, eu tenho que abrir esse buraco aqui, ó, essa bolinha aberta, para mostrar que ela não está definida exatamente em x igual a zero. Abro tanto para o 1 quanto para o menos 1 para mostrar que nenhum dos valores está dentro. Porque se eu abro só para um deles, o outro vai mostrar que parece que ele está definido, certo? Então, o gráfico dessa função ela já é assim, ou seja, graficamente já dava para ver que o meu limite não ia existir. Por quê? Pela direita do zero, ó, pela direita do zero, em x se aproximando de zero pela direita, a minha função está indo para 1. E quando eu me aproximo pela esquerda do zero, a minha função está indo para menos 1. Ela está indo para lugares diferentes. Então, qual que é o limite? Qual que é o máximo desse valor que elas podem alcançar? Não sei, porque esses limites são diferentes. Outra coisa que a gente pode comparar também são com as funções que a gente viu num primeiro momento, né? Que era aquela f de x igual a x ao quadrado mais 3. Se a gente fizer o limite pela esquerda do 1, é a mesma coisa que fizer o limite pela direita do 1. Pela nossa tabelinha, a gente viu que era 4.
E isso dá certo também com a função g de x. G de x, que era essa raiz aqui, a gente calculou o limite pela esquerda do 5, pela direita do 5, que deu 4. Isso significa, nos dois casos, que existe limite bilateral, e ele é 4 nesse caso, e no caso de baixo, por uma coincidência, também deu 4, quando x tende a 5. Certo. Tá, mas qual é que é o fato principal desse teorema? O fato principal desse teorema é que a função ela não precisa existir no ponto x igual a a. Para aquele primeiro teorema, a gente precisava que ela existisse em x igual a a. Esse aqui, ela não precisa existir. Então, se não existe, por exemplo, no caso antes era 0, depois naquela função do polinômio era o menos 1, que também não estava bem definido, mas eu posso calcular o limite mesmo assim. Então, não precisa existir, que é diferente daquele primeiro teorema, certo? Então, aqui se encerram os nossos exemplos da aula 1. A nossa próxima análise vai ser através de gráficos, tá? E aí a gente vai começar a nossa aula 2 acerca de limites, que é calculando o limite de outra maneira.